E aí tu quebra. Então, assim, já não basta você colocar a sua motivação, a sua recompensa em algo que você não controla. Você ainda tem um revés que, por adversidades, o efeito esperado não vem. E aí tu fica puto. E aí tu fica puto. Tipo assim, o garoto ali, ele tem 1000 habilidades. Tu é na infância, imagina a tua infância. O maluco ali, o garoto ali, ele tem mínima. Todo mundo fica em torno dele. Você atrela porque ele é playboy. E aí você fala, porra, se eu tiver alguma coisa de playboy, eu vou ser tão respeitado e admirado e amado como esse cara. Você quer ser amado, você quer ser admirado, você quer ser respeitado. E aí você quer imitar ele, mas você tá vendo pela sua projeção, você acha que é aquilo que é o importante. E aí quando você, sei lá, você compra o tênis igual dele, você arruma um brinquedo igual dele, teu pai faz uma festa tão maneira quanto a dele, mas mesmo assim você não é tão querido e tão amado. E aí você quebra. E aí você não entende, aí você fica, aí começa a vir as confusões na mente. Porque ao não ter coerência, tua mente entra em conflito. Porra, fiz A pra ter B. Fiz A e veio C, por quê? Mundo injusto, na minha vez, e o caramba. Mas isso acontece porque o teu foco é externo. Às vezes a sua análise daquele garoto, ela não é justa. Ela é feita com base nas suas experiências. Mas você não percebe que ele é muito mais carismático que você, que ele é muito mais atencioso que você, que ele é muito mais prestativo que você. Ele tem outras valências que você não percebe que ele tem, mas que outros percebem. Quem joga nos extremos, filho, vai jogar no caos, vai jogar na tempestade, vai jogar onde a regra não se aplica. E aí quem vive de foco externo quebra. Aí vira pra mim, me manda mensagem e fala assim: Cadara, eu não tô aguentando minha vida. Você não tá aguentando sua vida, filho, porque a gente precisa de recompensa. Recompensa é o regulador, não é coisa ruim, cara. Recompensa é um regulador do seu cortisol. Ao ter a recompensa, você abaixa o seu cortisol, que é o que te deixa pilhado. Ao ter recompensa, você acalma o seu coração, você branda a sua raiva, você fica mais pacífico e racional. Quando não tem, filho, é o inverso. É pilhado, é estressado, é no limite. E a cabeça vai falar assim, meu irmão, a dedução mais simples. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente chega no limite. Então, melhor parar. E aí você quer desistir, você quer abandonar, você quer se entregar, você quer meter o pé. Por isso, a maioria das pessoas pegam. E, filho, 99% do mundo tá no foco externo. Tá no objetivo. Tá apoiado em variáveis. Alguns disfarçados, mas outros até obsessivos em ter o pote do final do arco-íris, esperando o pote no final do arco-íris. Mas existe uma coisa chamada foco interno, que é o controle baseado em você. Sabe? Imagina assim de forma intuitiva, você aprende. É normal ter foco externo porque você vê pra fora. Tu já tentou olhar pra dentro? E para mim é muito fácil porque eu joguei jogos. Né? A minha infância foi jogar RPG. Jogo de RPG é jogo imaginativo. E isso é uma puta ferramenta. Filho, eu consigo montar uma história. Eu consigo montar uma história rápida sobre quase qualquer tema. Porque eu joguei muito RPG e isso treinou meu cérebro. Eu consigo imaginar histórias. Eu tenho um anime completo na minha mente. Que um dia, eu pretendo um dia escrever ele. Só que eu não sei desenhar tão bem, então não dá pra ser um mangaka. Mas eu tenho um anime completo na minha cabeça. Porque o RPG me incentivou. Né? Não é o RPG de videogame, é o RPG de mesa. Jogando dado, imaginando teus poderes, imaginando teu personagem. Vivendo a história. Tu vive tudo. E eu aprendi com o RPG, né? Eu atribuo a isso porque ele é muito significativo, mas o RPG provavelmente me ajudou a cultivar a minha imaginação, a cultivar essa parte de olhar pra dentro. E quando eu passei pelas tempestades da minha vida, porque tempestades são boas pra quebrar o foco externo, porque as tempestades, filho, elas vão te tirando tudo. E se você quiser continuar, você tem que ir abandonando. Você começa a abandonar a sua importância sobre certas coisas. Não eu vou chegar lá. Então, essa parte de olhar pra dentro, de buscar esse universo que tem dentro da mente, essa imaginação, esses fatos, esse ponto, vai te libertar do mundo externo.
vai te libertar do mundo externo. Porque imagina assim, filho. E aí tem uma passagem do Musashi. Eu não sei se foi o Musashi, tá? Mas é uma história atrelada ao Musashi. O Musashi, ele era meio que mestre da mente. Ele não era o melhor espadachim, porque ele era bom de espada. Isso ele era. Mas ele sabia lidar muito bem com a mente dele. E ele usava a mente dos outros para poder, como estratégia de combate. Então, né, eu já falei aqui, tem uma luta dele que ele atrasa 3 horas contra o melhor espadachim do Japão. E aí o cara fica puto, o cara acha um absurdo. E quando ele chega, ele já chega dizendo que o cara perdeu. E aí quando o cara vai usar a espada, porque a espada ele dá uma madeirada pontuda que ele ficou afiando na garganta do cara e mata o cara. O Musashi, ele olhava só o que importava e ele percebia que as pessoas se importavam com as coisas que não ajudavam na hora do combate. Então a pessoa se importava com os horários, a pessoa se importava com a vestimenta, a pessoa se importava com as formalidades, a pessoa se importava com o que vão achar dela. E aí o Musashi te ofendia, atrasava, se vestia igual mendigo, usava as armas para te desmerecer. Porque o teu foco dos adversários dele era um externo. É onde todo mundo joga, filho. Todo mundo joga com foco externo, no geral. Às vezes você tem dificuldade de descobrir onde é o foco externo da pessoa, mas todos jogam pelo foco externo. RC 77, todo mundo tem... finalidade de tudo, eu acho. 78. 78 e 87. São 2 RCs que eu falo sobre isso, sobre o princípio de finalidade. E eu tento te convidar a olhar para dentro. O Musashi sabia que as pessoas olhavam para fora, não olhavam para dentro. E ele usava isso. Ele não se importava com o que as pessoas falavam. Ele não se importava em parecer maneiro. Ele não se importava em parecer formal. Ele não se importava dos rituais. Ele só se importava em fazer a melhor luta que ele podia para vencer. E ele focava tudo no momento presente. A gente só pode vencer, filho, grandes desafios se a gente estiver presente no momento, concentrado. Chama-se isso, na psicologia, de estado de flow. Só pode entrar em estado de flow, filho, quem tá presente. Se teu foco tá no que vão achar de você, no que são julgamentos que você precisa fazer pra toda hora tá medindo. Você tá lutando aqui e tu tá prestando atenção se estão falando de você. Se prestar atenção que você deu um grande manobra aqui. Se te elogiaram. Sabe? Se lutar com esse cara vai te fazer bem ou fazer mal pra sua fama. E aí você não tá presente. O cara que só tá pensando dentro dele, ele tá presente. E aí depois, quando o cara desiste, depois de algumas horas perturbando, o cara desiste e vai embora. E aí o mestre, os alunos vêm falar, porra, mestre, que desrespeito, que não sei o quê. E o mestre fala as coisas que são imutáveis. O que eu sou, eu deixei de ser? Não. O que ele falou é verdade? Não. Mas ele mexeu com a sua honra. Ele, não. Reputação. Honra não. A honra é minha. Minha honra tá intacta. E aí os alunos não entendem e aí ele vai para uma camada de analogia. Ele fala assim, se eu te dou um presente, se você aceita, o presente é seu, certo? Aí o aluno, E se você não aceita? Eu tento te dar e você não recebe. Aí o aluno, se eu não aceito, ele continua na tua mão. Foi isso que aconteceu. Ele tentou me dar um presente, ele tentou me tirar do centro, ele tentou me fazer entrar no jogo dele. Eu não entrei.